Bom, então agora nós vamos falar sobre matriz de uma transformação linear. Vamos considerar os espaços vetoriais Rn e Rm. E dada uma matriz M por N e uma base alfa que tem N vetores de Rn, para cada vetor U nós vamos considerar as coordenadas de U em relação a alfa e o produto A vezes U determina um vetor em Rm, ok? Mais precisamente, se a gente pega cada par de vetores U e V pertencente a Rn e K pertencente a R, e lembrar das propriedades de soma e produto de matrizes, nós temos que A vezes o alfa mais KV beta é A vezes o alfa mais K AV beta. V alfa, desculpe. Ou seja, o produto de matrizes satisfaz o produto da matriz A por vetores, né? U mais KV, ele é distributivo e o escalar sai do produto aí, né? De modo que o que nós estamos afirmando aí é que uma matriz de Rn M em Rn determina uma transformação linear de Rn em Rm. Em outras palavras, se eu pegar n igual a 3 e m igual a 2, então eu estou falando de matrizes 2 por 3. Então, por exemplo, 1, 2, menos 1, 3, 1, 0. Duas linhas e 3 colunas. Se eu multiplicar essa matriz por um vetor coluna com 3 elementos, né? N igual a 3, digamos 2 menos 1 e 0, o resultado vai ter que ser um vetor coluna com 2 elementos. E de fato, né, vai ficar 1 vezes 2, menos 2 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1 vezes 0, que dá 0. Então, o primeiro dá 0. Aqui dá 0. E o segundo vai dar 6 menos 1 dá 5, né? Ok? Então, essa matriz aqui, determina uma única transformação linear de R2 em R3, né? E R é para ser de R3 em R2. O que é que eu peguei? De R3 em R2, claro. O vetor é 3 coordenadas, né? R3 em R2, ok? Bom, agora a gente está interessado na recíproca. Será que dada uma transformação linear T de Rn em Rm, Rn em Rm, é possível determinar uma matriz A M por N? Porque quando nós pegamos uma matriz M por N, determinamos uma transformação linear de Rn em Rm. Agora cabe a pergunta recíproca, né? Será que uma transformação linear de Rn em Rm determina uma matriz M por N? E a resposta é sim, e é esse o objetivo dessa aula, ok? Bom, aqui tem um exemplo, né, que nós vamos fazer aqui, Sejam n igual a 3 e m igual a 2, então temos que considerar uma matriz 2 por 3. Digamos essa matriz aqui, E vamos fixar uma base de R3, ok? Nesse caso, nós pegamos a canônica. As coordenadas de um vetor arbitrário x, y, z em relação à base canônica é o vetor coluna x, y, z. Né? Porque se você pega
essa base especificamente, então um elemento qualquer x, y, z pode se escrever como x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Ou seja, as coordenadas desse vetor em relação a essa base, que eu chamei lá de alfa, né? É o próprio vetor mais uma coluna. Ok? Conforme eu expliquei na seção 6.1. Bom, então, ó, se eu multiplicar A pelas coordenadas desse vetor arbitrário x, y, z em relação à base alfa, é A vezes x, y, z em coluna. Então, vai dar menos x, menos y, menos z e menos x, menos z, que é um vetor de R2. Ok? Bom, esse vetor coluna 1 por 2, né? São as coordenadas do vetor A de x, y, z em relação a uma base beta de R2 fixada. Em geral, nós tomamos a base canônica. Se este é o caso, né, se a base fixada lá no contradomínio é a canônica, então esse vetor, então vou decorar aqui, ó, x menos y menos z e menos x mais 2z. X menos y menos z e menos x mais 2z. O vetor é A de x, y, z foi dado por x menos y menos z e menos x mais 2z. Ok? Bom, se essas são as coordenadas de um vetor, em relação à base canônica de R2, então o vetor, vou chamar de W, vai ser a primeira coordenada, x menos y menos z vezes 1, 0, mais a segunda coordenada, menos x mais 2z, vezes 0, 1. Ok? Então vai ficar x menos y menos z e menos x mais 2z. Bom, se a base, no entanto, for outra, digamos que a base seja a base beta igual a 1, 0, 1, 1. Então a conta que a gente faz é outra. Ó. O vetor W vai ser x menos y menos z vezes 1, 0, mais x menos 2z vezes 1, 1. É claro que o resultado naquela conta lá vai dar outro, né? Mas é claro que em cada caso a base considerada do contradomínio vai ser dada, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso. Só estou querendo mostrar que essa conta depende da base. Ok? Bom, por outro lado, se T de Rn e Rm é uma transformação linear, vamos fixar uma base alfa de Rn e uma base beta de Rm. E vamos mostrar que existe uma única transformação linear com essas bases fixadas que representa T. Ok? Suponha que alfa seja os vetores U1 até o n e beta os vetores V1 até Vn. E seja as coordenadas de U alfa, as coordenadas de U em relação a alfa, o vetor coluna x1 até xn. Então, T de U é T de x1, o 1, mais x2, o 2, mais xn, o n. Por quê? Porque as coordenadas de um vetor em relação à base é x1 até xn, ok? Mas como T é linear, fica x1 T de 1 até xn T de un, ok? Bom, aí, ó, beta é uma base do contradomínio, né? Do R, nós estamos com T de Rn e Rm. Então, aqui, ó, é M. Ok?
Então, cada T de UI pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1 até Vm. Ou seja, o T de 1 é A1V1 mais A12V2 até AM1Vm. O T de U2 é A12V1 mais A22V2 até AM2Vm e assim sucessivamente. Então, ó, T de U, que é soma de xi T de UI, isso é soma de xi T de UI. Só que cada T de UI corresponde a uma expressão dessa aqui, ó. Então eu vou substituir. Substituindo vai ficar x1 A1V1 até AM1VM, x2 A12V1 até AM2VM, xn A1NV1 até AMNVM. Se a gente organiza e coloca em evidência de acordo com o I, né, com o índice dos Vs, então vai ficar, ó, para o V1 vai ficar x1 A1V1 mais x2 A12V2 até o xn A1NV1, ok? Então, de novo, ó, x1 A1V1 mais x2 A12V1 até xn A1NV1. Então, ó, o coeficiente do V1 vai ser isso aqui. O mesmo faz para o V2, ó. x1 A21V2 mais x2 A22V2 até xn A2NV2. Então, que é isso aqui até o último. Ou seja, as coordenadas de T de U em relação à base beta são essas somas aqui, ó. x1 A1 mais x2 A12 até xn A1n, x1 A21 mais x2 A22 até xn A2n, x1 AM1 mais x2 AM2 até xn AMN. Em outras palavras, o que é que nós estamos dizendo? Que as coordenadas de T de U em relação à base beta, ó, porque você escreveu T de U como soma de números vezes os V's que estão em beta. Então, as coordenadas de T de U em relação à base beta é esse vetor coluna aqui, ó, onde cada linha são esses coeficientes que eu estou riscando agora. Ok? Só que isso pode ser escrito como um produto dessas matrizes. A matriz A1 até AMN vezes a matriz coluna x1 até xn. Ok? Para você obter essa linha, basta você multiplicar essa linha por essa coluna. Ok? De modo que nós estamos com o seguinte, ó. As coordenadas de T de U na base beta são dadas pelo produto da matriz em que cada coluna, são as coordenadas de U em relação. Aí deixa eu voltar aqui, ó. Cada coluna são os coeficientes, né, de T de U em relação à base beta, ó, A1, A21 até AM1. Olha onde ele aparece aqui, ó. A11, A21 até AM1. De onde é que eu tirei esses caras? Eu escrevi T de U1 em relação à base beta. Ok? Então, repetindo, as coordenadas de T de U em relação à base beta é o produto da matriz, onde cada coluna são as coordenadas de T de UI. A coluna I tem as coordenadas de T de UI em relação à base beta, pela matriz coluna, que são as coordenadas do U em relação à base alfa. Aqui, ó. Vou apagar aqui e vou circular. As coordenadas de U em relação à base alfa é x1, x2 até xn.
De modo que a transformação linear T determinou essa matriz, que é que nós vamos chamar da matriz da transformação T em relação às bases alfa. A de cima é a do domínio e beta, que é a do contradomínio. E nós ficamos com a seguinte equação: as coordenadas de T de U em relação a beta é igual à matriz da transformação de T em relação às bases alfa e beta vezes as coordenadas de U em relação a alfa. Essa matriz é chamada a matriz da transformação linear T em relação às bases alfa e beta. Quando n igual a m, nós consideramos a mesma base, ok? E denotamos T alfa